Édipo recebeu o nome do personagem da mitologia grega Édipo, rei de Tebas, que involuntariamente matou seu pai e se casou com sua mãe Jocasta. Nos conceitos freudianos, este complexo explica o desejo subconsciente de uma criança do sexo masculino pela sua mãe e o ressentimento extremo em relação ao pai, considerado rival. É dividido em positivo, refere-se ao desejo da criança pelo genitor do sexo oposto e aversão ao genitor do mesmo sexo, e negativo, refere-se ao desejo pelo genitor do mesmo sexo e aversão ao genitor do sexo oposto. Em crianças do sexo feminino, este fenômeno é chamado de complexo de Electra, de acordo com Carl Jung. Jocasta. Na teoria psicanalítica, o complexo de Jocasta é o desejo de uma mãe por seu filho. Jocasta foi uma rainha grega que involuntariamente se casou com seu filho, Édipo. O complexo de Jocasta é semelhante ao complexo de Édipo. O termo extrapola a história, já que Édipo e Jocasta não sabiam que eram mãe e filho quando se casaram. O uso em contexto moderno envolve um filho com pleno conhecimento de quem é sua mãe e vice-versa. Laio. É o desejo paterno de filicídio, particularmente pela extinção do herdeiro homem, numa tentativa de garantir que não haverá sucessores. Laio, personagem da mitologia grega, pai de Édipo, expulsa o filho ainda criança para morrer sozinho, por causa de algum feitiço perverso que dizia que a criança mataria seu pai. Electra. Como um termo psicanalítico para um conflito entre filha e mãe, o complexo de Electra deriva da personagem mitológica grega, que planejou vingança matricida com Orestes, seu irmão, contra sua mãe e seu padrasto, pelo assassinato de Agamenon, seu pai. Freud descreveu esse complexo como psicodinâmica da competição de uma menina com sua mãe pela posse do seu pai, como a atitude feminina de Édipo e o complexo de Édipo negativo. Fedra. É o desejo de uma madrasta pelo seu enteado, embora o termo tenha sido estendido para relacionamentos difíceis entre padrastos e enteados em geral. Fedra é uma personagem da mitologia grega, filha de Minos e Pasífae, irmã de Ariadne. Embora casada com Teseu, Fedra se apaixonou por Hipólito, filho de Teseu. Quando Hipólito recusou os avanços de Fedra, ela o acusou facilmente de provocá-lo, o que culminou em sua morte. Fedra eventualmente se matou em remorso. Cassandra. Derivada de uma profetisa mítica de Troia, cujas profecias de desgraça não são acreditadas por ninguém, uma maldição dada pelo deus Apolo quando ela não retribuiu seu amor. Esse complexo diz respeito a pessoas que vivenciam o sofrimento físico e emocional como resultado de percepções pessoais angustiantes e que são desacreditadas quando tentam compartilhar a causa de seu sofrimento com os outros. Adonis. É a ansiedade e insegurança vivenciadas por garotos e homens sobre sua aparência ou imagem corporal. Em casos extremos, o complexo pode atender aos critérios de transtorno dismórfico corporal. O nome deriva da mitologia grega, em que Adonis era um rapaz de grande beleza que despertou a paixão em Perséfone e a deusa Afrodite. Ícaro. São indivíduos de caráter excessivamente ambicioso. Ícaro foi uma figura mitológica grega que tentou escapar da prisão em Creta com seu pai Dédalo, usando asas que o pai criou com penas e cera. Dédalo avisou Ícaro para não voar muito perto do sol ou muito baixo em relação ao mar. Sobrecarregado com a excitação de voar, Ícaro voou muito alto e, como resultado, a cera derreteu e suas penas caíram. Policrates, usado para descrever o desejo de ser castigado. Recebeu esse nome em homenagem ao tirano Policrates. Em vez de atender a profecia de sua filha sobre sua morte iminente, foi visitar um traiçoeiro suposto benfeitor e foi assassinado. Prometeu. O personagem mitológico Prometeu foi um defensor da humanidade, conhecido por sua astuta inteligência, responsável por roubar o fogo dos deuses e dá-lo aos homens. Zeus o puniu por este crime, deixando-o amarrado em uma rocha por toda a eternidade, enquanto uma grande águia comia todo dia seu fígado, que se regenerava no dia seguinte. Gaston Bachelard definiu o complexo de Prometeu da seguinte forma: todas aquelas tendências que nos impelem a saber tanto quanto nossos pais, mais que nossos pais, tanto quanto nossos professores, mais que nossos professores. O complexo de Prometeu é o complexo de Édipo da vida do intelecto. Faetonte. Uma combinação dolorosa de pensamentos e emoções causada pela ausência, perda, frieza ou comportamento traumatizante de um ou ambos os pais, resultando em frustração e agressão. O nome deriva do mito grego de Faetonte, filho do deus Sol, que pediu a seu pai as rédeas do carro do Sol. O deus Hélio acabou cedendo, dando-lhe a indicação de qual rota ele deveria seguir. No entanto, Faetonte não conseguiu manter essa rota. A fim de prevenir um desastre, Zeus viu-se obrigado a fulminá-lo com um raio, e Faetonte precipitou-se sobre o rio Irídano, identificado por Políbio como o rio Pó, no norte da Itália. Medusa. Diz respeito à petrificação e congelamento das emoções humanas e se baseia no mito clássico da Medusa, famosa criatura que transformava quem a olhasse em estátua. Lear. Nomeada em homenagem ao personagem principal de uma das tragédias de William Shakespeare, esse complexo descreve a fixação libidinosa do pai por sua filha. Na tragédia, Lear, o idoso rei da Bretanha, decide dividir o reino entre suas 3 filhas. E para calcular a partilha, pede às filhas que expressem a gratidão e o amor que sentem pelo pai. 2 delas fazem discursos aduladores, em que afirmam que o amam mais que qualquer coisa no mundo. Outra, por outro lado, afirma que o ama como correspondente a uma filha, nada mais, nada menos. Irritado com essa resposta, Lear deserda e expulsa-a do reino, entregue sem dote ao rei da França. Ofélia. Um sentimento de vazio, em que a pessoa não tem senso ou importância de si mesma. Este conceito é baseado na representação de Ofélia, em Hamlet, de Shakespeare.
Na peça, Ofélia foi criada para ser obediente e não via valor em si mesma. Ela desenvolveu uma realidade de fantasia que parecia mais segura do que o que ela realmente vivia. Peter Pan descreve um adulto que é socialmente imaturo. O termo é uma metáfora baseada no conceito de não crescer e ficar preso na infância. O psicanalista Dan Killer elenca como algumas de suas características: paralisia emocional, procrastinação de tarefas, medo de compromisso e relutância em assumir responsabilidades adultas. Wendy, nomeada em homenagem a uma personagem de Peter Pan, é o fenômeno em que esposas ou namoradas tendem a agir com seus parceiros como se fossem mães. Isso ocorre porque seus parceiros continuam a agir como crianças. Cinderela descreve o medo das mulheres de independência e um desejo inconsciente de serem cuidadas, geralmente por uma figura mais forte ou masculina. Disse que é um aspecto de um fenômeno maior sobre o motivo pelo qual as mulheres escolhem permanecer em relacionamentos disfuncionais. Caim. Este fenômeno psicológico é uma rivalidade destrutiva entre irmãos, no qual um dos irmãos se ressente do outro por favoritismo percebido de uma figura parental. Foi nomeado em homenagem ao personagem bíblico Caim, que assassinou seu irmão Abel quando Deus rejeitou seu sacrifício e aceitou o de Abel. Deus. Uma crença inabalável caracterizada por sentimentos consistentemente inflados de habilidade pessoal, privilégio ou infalibilidade. A pessoa também emite suas opiniões pessoais como se fossem inquestionavelmente corretas. Jonas. É o medo do sucesso ou o medo de dar o melhor de si. Assim, é o receio da própria grandeza, da fuga do próprio destino, ou desconsideração dos seus próprios talentos. O nome vem da história da fuga do profeta bíblico Jonas, ao destino de profetizar a destruição de Nínive. Madonna Proust. Na literatura psicanalítica freudiana, um complexo Madonna-Proust é a incapacidade de manter a excitação dentro de um relacionamento comprometido e amoroso. O nome Madonna vem do italiano e diz respeito a Maria, mãe de Jesus. Homens com esse complexo desejam uma parceira que tenha sido degradada, Proust, e não conseguem desejar a parceira respeitada, Madonna. Dom Juan. Trata-se do desejo, em um homem, de ter relações com muitas parceiras diferentes. O nome deriva de Dom Juan, da ópera e da ficção, um personagem galanteador. O equivalente seria a ninfomania em mulheres. Esses termos não se aplicam mais com precisão como categorias psicológicas de transtornos. Napoleão. Nomeado em homenagem a Napoleão Bonaparte, primeiro imperador da França e que media 1,67 m de altura. É um tipo de complexo de inferioridade que frequentemente aparece em homens de baixa estatura, com comportamento social excessivamente agressivo ou dominador. Isso implica que tal comportamento seja para compensar as características físicas ou sociais do sujeito. Superman. Um senso de responsabilidade doentio ou a crença que todos os outros não têm capacidade de executar com sucesso uma ou mais tarefas. Tal pessoa pode sentir uma necessidade constante de salvar os outros. Herói. Fenômeno psicológico que faz com que uma pessoa busque reconhecimento por heroísmo. São indivíduos que buscam constantemente elogios por atos valentes ou filantrópicos, especialmente criando uma situação prejudicial que eles podem resolver. Isso pode incluir atos ilegais, como um incêndio criminoso. Mártir-vítima. Neste complexo, o indivíduo manifesta desejo de ser um mártir e busca sofrimento ou perseguição. Isso foi observado especialmente em famílias pobres, bem como em relacionamentos codependentes ou abusivos. O desejo de martírio, às vezes, é considerado uma forma de masoquismo. Perseguição. Um tipo de condição delirante em que a pessoa afetada acredita que um perseguidor vai lhe causar dano, apesar de uma clara falta de evidências. O delírio persecutório está na extremidade mais grave do espectro da paranoia e pode levar a múltiplas complicações, da ansiedade à ideação suicida. Superioridade. Um mecanismo de defesa que se desenvolve ao longo do tempo para ajudar uma pessoa a lidar com sentimentos de inferioridade. Indivíduos com complexo de superioridade geralmente são vistos como arrogantes e desdenhosos em relação aos outros, e que podem tratar o próximo de maneira imperiosa, autoritária e até agressiva. Inferioridade é um sentimento consistente de inadequação, resultando na crença de que é de alguma forma deficiente ou inferior aos outros. Um sentimento de inferioridade pode ser causado pela educação na infância, ser consistentemente comparado desfavoravelmente a seu irmão, limitações físicas e mentais ou experiências de status social inferior, por exemplo, ser tratado desfavoravelmente pelos seus colegas. Se você gostou, por favor deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe em suas mídias sociais.